Com você, Zacarias capítulo 12, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Algumas pessoas estão preocupadas e perguntando o que está acontecendo dessa decisão do presidente Donald Trump, da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso para o mundo árabe não é nada legal, porque eles reivindicam direito legal sobre Jerusalém, não tendo nenhum direito sobre Jerusalém, porque Jerusalém foi e sempre será a capital de Israel. Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo e feito capital de Israel. No reino dividido, um pouco mais tarde, ficou o reino do norte, que Israel e capital Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então, Jerusalém nunca deixou de ser capital de Israel e sempre será. Essa profecia aqui, ela é muito importante porque ela fala de algo que vai acontecer, inclusive terrível, que os povos da terra, no período do anticristo, irão cercar Jerusalém e irão atacar Jerusalém. Mas essa decisão do presidente Trump, se você perguntar se tem alguma coisa referindo, é importante? É, mas não existe assim praticamente nada na Bíblia que aponte ou que mostre, porque dizem que essa é uma decisão isolada e não é o que está escrito lá no livro do Apocalipse, inclusive o Apocalipse capítulo 11, que fala que Jerusalém será dominada pelo anticristo. O anticristo, ele vai reinar, isso é, o templo em Jerusalém será reconstruído e o anticristo, ele vai sentar e ele vai não reinar, mas ele vai sentar e reivindicar adoração ali, porque o anticristo, ele vai aparecer como Messias e ele vai enganar o povo de Israel, porque o Messias já veio, mas eles não reconhecem Jesus como Messias. Então, o anticristo virá e ele vai enganar a nação de Israel. É isso que está na Bíblia. Israel vai se converter, porque está em Romanos capítulo 9, 10 e 11, a conversão da nação de Israel. Toda a nação de Israel se converterá ao Senhor. Agora, o que vai acontecer nos dias atuais? É importante sabermos o que vai acontecer. O que vai acontecer é a profecia mais forte que aconteceu nos dias atuais, e essa profecia é bíblica e sacudiu o mundo, foi palavras, pregações, mensagens de púlpitos, porque é uma profecia da Bíblia, foi o retorno do povo de Israel à sua terra. Então isso aconteceu e Israel foi declarado Estado com a sua bandeira, com a sua moeda e com a sua língua. Isso aconteceu depois de 2000 anos, o povo espalhado. Então essa profecia foi a maior de todas as profecias da atualidade, ok? A próxima profecia será o arrebatamento da igreja. Então a igreja, uma profecia se cumpriu em Israel, e a próxima se cumprirá na igreja, que é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, no Apocalipse 6, começa o período da grande tribulação. Aí vem o anticristo, e ele realmente vai se voltar contra Israel, porque o alvo dele é perseguir os crentes que ficaram, os desviados, afastados do evangelho, que abandonaram o evangelho, os pródigos que nunca voltaram para Deus. Esses vão ficar e eles serão perseguidos pelo anticristo e pelo povo de Israel para marcá-los com o 666. Está muito claro em Apocalipse
capítulo 13. Você pode ver lá, ok? Mas o que vai acontecer depois do arrebatamento é que o anticristo ele vai liderar 10 nações e estas nações vão se levantar contra Israel. Essas 10 nações, elas irão encabeçar uma batalha contra Israel, e esta batalha ela vai acontecer lá no final do capítulo 18, no final do capítulo 18, mais para o começo do capítulo 19 do livro do Apocalipse, que vai se cumprir. É a chamada Batalha do Armagedon, porque em Apocalipse capítulo 16, quando é derramada uma das taças, e a Bíblia diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta, saíram espíritos de demônios para congregar os reis da terra para a batalha. E essa batalha é exatamente contra Jerusalém. E nesse momento, Israel vai se converter, porque vai descobrir que o anticristo não é Cristo e que o nosso Cristo é o Messias, e a nação vai se converter, como eu falei em Romanos 9, 10 e 11, e Israel vai clamar pelo Senhor, e os céus vão se abrir, e o Senhor virá, não para arrebatar a igreja, porque a igreja foi arrebatada em Apocalipse capítulo 4, mas no capítulo 19, o Senhor virá para socorrer Israel, exatamente aqui nesse versículo, porque Jerusalém vai estar cercada de inimigos que odeiam e querem destruir Jerusalém, tá? E o Senhor vai estabelecer, então, o seu reino sobre a face da terra. E nós vamos reinar com ele, e então começará o reino milenar do Senhor aqui na face da terra. Depois nós vamos ver, Satanás será amarrado por 1000 anos, esse é o período do milênio, depois ele será solto novamente, sairá enganar as nações da terra, está em Apocalipse capítulo 20, mas ele será derrotado na última batalha, que entra Gog e Magog, todos os que odeiam a Cristo, mesmo depois dele reinar 1000 anos na terra. E o que vai acontecer? Essa batalha será contra Deus, a igreja contra Satanás, os demônios, os anjos caídos e todos aqueles que firmaram no seu coração seguir o diabo. E essa última batalha, ela será contra o diabo em pessoa, não somente contra o anticristo e o falso profeta. Então nós temos muita coisa aí pela frente, muita coisa que vai acontecer. O diabo será derrotado nessa batalha, lá em Apocalipse capítulo 20, e ele será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já estão por 1000 anos a besta e o falso profeta. E juntamente com Satanás vão os seus anjos caídos, os anjos que decidiram acompanhá-lo, que está lá em Isaías capítulo 14, 12 a 14, e todos aqueles que na terra decidiram voluntariamente seguir a Satanás e suas hostes e viraram as costas para Deus, não acreditando no sacrifício do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados. Então, há muita notícia, há muita coisa acontecendo, mas as coisas vão acontecer um pouco mais à frente. O que vai acontecer agora é o arrebatamento da igreja. O próximo passo, Israel voltou para a sua terra, o povo judeu, depois de 1000 anos, de 2000 anos, voltou para a sua terra. Essa foi a maior de todas as profecias. O retorno do povo de Israel à terra prometida. Agora eles têm sua bandeira, sua língua, eles têm o seu estado independente, reconhecido, odiado, mas reconhecido, tá? E a sua língua e assim por diante. Fique na paz, que Deus te abençoe, leia a palavra do Senhor e que o Senhor te abençoe grandemente e aguarde o arrebatamento da igreja, que é o próximo acontecimento, episódio na vida profética. Shalom!